Só que existem tantos exemplos de jornalismo unilateral, jornalismo oficial, jornalismo tendencioso. Cabrini fala sobre como a Globo amarra seus profissionais e não dá liberdade ao jornalismo. Trabalhei 13 anos na Globo, onde tem uma hierarquia muito estabelecida, onde tem um rigor muito grande, mas por outro lado você não tem tanta liberdade para elaborar os seus próprios programas. Ela estabeleceu um padrão de qualidade muito importante, mas que por outro lado também pasteurizava. Cabrini fala sobre o jornalismo tendencioso e desonesto. Piores desvios que existem na profissão. É a chamada ditadura da redação. É aquela matéria concebida por pessoas muito bem preparadas e que pautam um repórter e falam assim, olha, você precisa fazer uma matéria e a matéria vai ter que chegar a essa conclusão. Não faltam publicitários fantasiados de jornalistas. Roberto Cabrini fala sobre algumas matérias mais marcantes de sua carreira. As matérias elas são marcantes por razões diferentes, né? Quando você localiza, por exemplo, Fugitivo da Justiça com PC Farias, uma matéria que marcou muito, por exemplo, decidi fazer uma matéria partindo da seguinte pergunta: o que muda na vida de um ser humano com a proximidade e a finitude? E se emociona falando sobre uma senhora que estava em estado terminal. Até eu encontrar uma mulher absolutamente brilhante, chamada Rosa. Não há um único dia em que eu não pense nela, porque ela fazia os últimos dias da vida dela, os melhores dias. Eu achava que eu iria consolá-la. Era ela quem me consolava. Cabrini fala sobre a imparcialidade no jornalismo. Imparcialidade total não existe. Não existe por quê? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu gostei. Agora vamos pro corte. Eu trabalhei nas todas as grandes emissões. Trabalhei 13 anos na Globo, onde tem uma hierarquia muito estabelecida, onde tem um rigor muito grande, mas por outro lado você não tem tanta liberdade para elaborar os seus próprios programas. Isso eu tive em outras emissoras, trabalhando no SBT, trabalhando na Bandeirantes. Ela estabeleceu um padrão de qualidade muito importante, mas que por outro lado também pasteurizava, padronizava excessivamente os estilos. Então, os estilos passaram a ser mais valorizados, né? A diferenciação de um repórter para outro, ao longo dos anos. No começo, os repórteres tendiam a ser muito semelhantes, entendeu? As mulheres vestiam sempre o mesmo tailleur, a mesma entonação. Era difícil até saber quem era um repórter e quem era outro, com algumas exceções, né? Os brilhantes sempre, evidentemente, apareciam. Tem mais alguma pergunta? Tem sim. Qual que é a matéria ou entrevista que você sente mais orgulho de ter feito na sua carreira toda, assim? Uma das, né? Deve ser. É difícil. São tantas, essa é uma pergunta difícil, né? A gente é assim, treinado para achar que a melhor matéria é sempre a próxima. As matérias elas são marcantes por razões diferentes, né? Quando você localiza, por exemplo, Fugitivo da Justiça com PC Farias, ou quando você faz essa matéria, por exemplo, denunciando na Igreja Católica, que você faz com que muitas pessoas ganhem e sejam reconhecidos os seus direitos mais elementares, você ganha o jogo. Uma matéria que marcou muito, por exemplo, foi quando a minha mãe morreu, eu decidi fazer uma matéria partindo da seguinte pergunta: o que muda na vida de um ser humano com a proximidade da finitude, com a proximidade da morte? E eu parti com essa pergunta, foi em um hospital de doentes terminais, e fiz uma das matérias mais marcantes da minha vida, sendo que no começo eu achava que eu tinha que desistir dela, porque eu só encontrei seres humanos muito com a proximidade da morte. Até eu encontrar uma mulher absolutamente brilhante, chamada Rosa. Não há um único dia em que eu não pense nela, porque ela fazia os últimos dias da vida dela, tinha câncer de útero, os melhores dias. Eu achava que eu iria consolá-la. Era ela quem me consolava. Ela enxergava, assim, seus últimos dias de uma maneira muito especial, de uma maneira feliz. Ela se reconciliou com todas as pessoas, tirou grandes lições e só espalhou sabedoria nas pessoas. E inclusive, o último capítulo do meu livro, né? Essa matéria se chamava Um Passo da Eternidade. Então, é uma matéria humana, onde, ao elaborar ela, eu fui desenvolvendo uma proximidade do ponto de vista pessoal, algo raro, porque eu procuro não ter isso, né? Eu procuro me afastar para manter a minha imparcialidade, mas nesse caso eu me permiti conhecê-la e me tornei um grande amigo dela, e essa sabedoria dela me influenciou nas minhas decisões, e eu sei que eu trouxe assim uma visão muito aperfeiçoada para milhões de pessoas que têm traumas com a finitude, o que é muito comum, porque essa mulher ela trazia grandes ensinamentos. Como também, por exemplo, uma entrevista com o Fernandinho Beiramar, que é uma grande guerra mental, um cara que está sempre querendo te manipular, que você está sempre atento e usar pequenos sinais ali, foi realmente uma matéria muito marcante. As coberturas de grandes guerras, as coberturas de investigação sobre a banda podre da polícia foram muito marcantes pelos riscos que elas se impõem. Enfim, a cobertura da morte do Ayrton Senna foi muito marcante. Batista também, você deu uma encarada. Ike Batista foi uma matéria muito marcante. Exatamente. Então, você tem que respeitá-lo e, ao mesmo tempo, se aprofundar nos questionamentos, né? Com um homem muito inteligente, que se você não tomar cuidado, ele toma conta da entrevista e você não vai fazer perguntas importantes. Você não está ali para ser mais importante que o entrevistado, mas você está ali para trazer do entrevistado o melhor que ele pode te oferecer. Você não está fazendo uma competição com o entrevistado, você está fazendo um serviço para os telespectadores, e o serviço para os telespectadores é trazer o entrevistado, no caso de uma matéria investigativa, o melhor que essas pessoas têm a oferecer em forma de questionamentos que muitas vezes podem representar abusos, podem representar distorções
corrupções, podem representar ilegalidades, enfim. No caso do Eike Batista tinha muitos aspectos. Né? Você não pode jamais perder a sintonia com a sociedade. Você está ali representando a sociedade. O que a Dona Maria, né, a gente no jornalismo fala muito, usa essa expressão, o que a Dona Maria gostaria de dizer. Dona Maria simboliza o cidadão comum, né? Então você não está representando os seus interesses. Você não está representando a sua família. Você está representando a população que está ali te assistindo. Então você precisa fazer perguntas sobre esse ponto de vista. E para você fazer grandes trabalhos, você precisa sempre ter em vista que a sua principal obrigação é a de promover justiça social por meio de boas matérias, que tragam questionamentos importantes, que possibilitem a chance da sociedade evoluir. Isso não é simples. Isso você leva uma vida inteira, né? Demanda humildade, acima de tudo, né? Eu costumo dizer que jornalismo é, antes de tudo, o exercício da humildade, né? Como dizia o Sócrates e o Platão escreveu, né? Porque até a maneira é misterioso, mas o Sócrates nunca escreveu, é o Platão que escrevia os pensamentos dele, mas tudo que sei é que nada sei, né? Então, a gente tem que viver alguns princípios que você não pode negociar, né? Da mesma forma, como disse o Hiram Johnson lá numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Não faltam pessoas que querem te manipular, querem, né, fazer com que você faça uma matéria totalmente distorcida, puxando a brasa para a sardinha desse entrevistado. Você precisa evitar isso daí. Não é simples. Esta exatamente é a sua grande missão, de fazer matérias sabendo que as pessoas vão querer te usar, o que é normal, é compreensível, e as pessoas têm o direito de passar as mensagens que elas queiram passar, mas você não pode perder de vista que você está ali representando a sociedade. E sociedade é um órgão que é representado pela direita, pela esquerda, pelo centro, por pessoas intelectualizadas e por pessoas muito humildes, por pessoas ignorantes. Você tem que representar a todos e não apenas setores, não apenas recortes de uma sociedade. Você falou da Dona Rosa. Você é religioso? Eu acredito em Deus. Pelo amor de Deus, não, juro. Eu pensei nisso. Para você ver como vocês estão em sintonia, né? Mas nós temos. A gente tem uma sintonia muito boa, Cabrini. Muito, mas é isso nítido. É impressionante. Eu pensei nisso nesse segundo. Porque eu acho assim que a religião, tanto é que na minha anamnese, na clínica, eu pergunto qual a religião. Que eu acho muito importante, não para você se posicionar, eu como médica, você como jornalista, enfim. Mas eu acho que você tem que saber em que a pessoa acredita, né? Se ela acredita em alguma coisa ou se ela não acredita, só pelo simples fato de saber. E a religião, ela não é que ela influencia você, mas ela te traz alguma emoção dentro de tudo isso que você já viveu, alguma lição, alguma presença. Com certeza. Nossa, os ensinamentos bíblicos norteiam na vida de um cristão. Eu sou cristão. Você é cristão. Claro que eu não sou filiado a esta ou aquela igreja, porque, antes de tudo, eu sou jornalista. Eu exerço jornalismo no Futebol Clube, né? No exercício da minha profissão, eu sou ateu. O que eu quero dizer com isso? Entendi. É que eu não misturo religião com o ato de fazer jornalismo. Claro. O jornalismo é o exercício da razão. Mas, como ser humano, eu sou cristão. Todas as religiões, nas suas mais diversas vertentes, têm os seus méritos e as suas distorções. Você não pode fazer uma matéria com uma determinada ótica porque você é simpatizante desta ou daquela visão religiosa. Você tem que respeitar a todos. Você tem que respeitar o ateu, você tem que respeitar o islâmico, você tem que respeitar o judeu, você tem que respeitar o cristão, todo mundo, né? Quem tem religião, quem não tem religião. Você está ali para trazer boas informações. Não é simples, porque quando a gente faz jornalismo, o simples ato de fazer uma pergunta vai refletir a cultura com a qual a gente cresceu. Os valores que você tem na sua casa, né, passados pelos seus pais, pela sua cidade, pela sua comunidade, isso vai estar refletido no simples ato de fazer uma pergunta. Mas é aí que está o ato nobre de fazer jornalismo. É muito cômodo e muito simples e muito automático você dar espaço para aqueles que pensam como você pensa. É automático isso. Mas o grande mérito e o ato nobre do jornalismo é abrir espaço para aqueles que pensam de forma diversa. É fácil? Não, é muito difícil. Porque inconscientemente, de maneira subliminar, você vai tomar decisões que refletem os seus próprios valores. É por isso que essa busca da imparcialidade, em primeiro lugar, imparcialidade total não existe. Não existe por quê? Porque você nunca vai ser imparcial por esses valores que nós temos. Esse é um dos casos onde a estrada é mais importante do que o destino. O que faz do jornalismo uma profissão nobre é o ato de se buscar a imparcialidade, que nunca vai ser atingida. É um destino imaginário, que não vai ser atingido porque você tem as suas próprias convicções. É uma utopia, mais ou menos. É uma utopia, mas é no ato de buscar essa imparcialidade que você faz do exercício da sua profissão um ato
fundamental para a democracia. Bacana. Eu estou orgulhoso de você, É, amor. porque você estava com medo desse bicho papão e você foi simplesmente maravilhosa. Ah, imagina, não. Adorei, Tá uma adorei. delícia conversar com ele. Nossa, ouvi tudo Agora isso você de entende perto. porque que eu gosto tanto dele. Muito. Porque esse homem é fora de série. Vocês são Ele amigos, é né? humilde, né? Porque uma pessoa- quando eu Amigos muito falei, queridos. quando eu estava com medo de falar sobre religião, porque eu me lembrei do Boris Casoy, que ele foi entrevistar o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Cardoso. E Ele ele perguntou falou. se ele acreditava em Deus. E ele perdeu a eleição por causa disso. Não, e antes, Ou pelo menos foi uma das razões antes importantes. o Fernando Henrique Cardoso diz, olha, Eleição para prefeito de São não Paulo, fale em Cristiano Deus. Quadros ganhou. E o Boris falou que não ia falar em Deus. A primeira pergunta que ele falou, você acredita em Deus? E ele perdeu a eleição. Porque ele não respondeu isso de maneira satisfatória, né? Sábia, né, também, né? Hoje isso não aconteceria mais, porque a sociedade evoluiu, na minha visão. Entendeu? Mas naquela época isso foi determinante para que ele perdesse a eleição para o Jânio Quadros, para prefeito. Ele sentou, inclusive, na cadeira, né? Com certeza. Eu me lembro disso. Mas alguma, amor? Tem. Tomara que tenha bastante. Eu quero te sugar o máximo que eu puder, cara. O jornalismo investigativo tem alguns riscos inerentes ao ofício. Qual é o limite para saber quando está entrando em um campo de pesquisa perigoso? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa ter noção do que é o jornalismo investigativo, né? O jornalismo investigativo é aquele que se aprofunda. Em tese, todo jornalismo deveria ser investigativo. Só que existem tantos exemplos de jornalismo unilateral, jornalismo oficial, jornalismo tendencioso, que se convencionou ser denominado jornalismo investigativo, aquele que se aprofunda. Quando todo jornalismo deveria se aprofundar. Mas os riscos, é o que eu sempre digo, denunciados não mandam flores. Quando você faz investigações que afetam interesses escusos, interesses políticos, interesses econômicos, interesses escusos, você vai estar em risco. Não existe maneira totalmente assegurada você garantir a sua integridade, mas eu sempre digo para as pessoas, para os jovens jornalistas, que se você demonstra para o foco da sua investigação, para os personagens que são o foco da sua investigação, que você não está ali por razões pessoais, mas sim para defender a sociedade, que você não está ali para perseguir ninguém, você tem chances melhores. Não é uma ciência exata, você nunca tem segurança, e, por outro lado, sem jornalismo investigativo, nós não temos democracia. Pode-se analisar o grau de democratização de uma sociedade pelo nível de jornalismo que ela tem, pelo nível de jornalismo investigativo. Então, nós estamos evoluindo exatamente porque a gente está tentando se aperfeiçoar no jornalismo investigativo, mesmo passando por um momento particularmente difícil, que em algum momento tem que ser vencido. Tem algum país? Pode falar, amor. Não, termina. Não, fala. Você teria coragem de assumir a direção de um jornalismo em televisão? Olha, são todas formas de se fazer jornalismo, mas fundamentalmente eu sou um repórter. Eu gosto da reportagem. A essência do jornalismo é a reportagem. E o que é a reportagem? A reportagem é aquilo que tenta evitar um dos piores desvios que existem na profissão. É a chamada ditadura da redação. É aquela matéria concebida por pessoas muito bem preparadas e que pautam um repórter e falam assim, olha, você precisa fazer uma matéria e a matéria vai ter que chegar a essa conclusão. Então, quando o jornalista se deparar com personagens que vão compor um cenário pré-estabelecido na redação, essas pessoas vão fazer parte da matéria. E vice-versa. Quando não fizerem parte, elas vão ser sumariamente negadas. Ou seja, é aquele jornalista que ele sai para as ruas não para descrever o que está acontecendo, mas para descrever uma tese previamente elaborada. Esse é um vício que vem de grupos econômicos, que vem de grupos políticos que dominam estes ou aqueles veículos de comunicação e que vão evitar a função mais importante do jornalismo, que é a de descrever o que está acontecendo sem padecer de ideologização. É muito difícil isso, e você vai enfrentar muitos inimigos, mas é esta a nossa função, a de descrever com muito rigor, com muita apuração e sem qualquer tipo de paixão o que está acontecendo em uma sociedade, em um país, em uma guerra e assim por diante. Olha, não sei mais o que falar. Amor, deixa eu fazer mais umas Tem perguntas. mais... Porque senão o pessoal vai xingar. É que ele deve estar cansado já. Não, agora. estou cansado não. Cabrini, qual que é o seu conselho para os jovens jornalistas? Manter sempre a sua inquietação e sempre essa busca, que eu disse que ela é utópica, da imparcialidade. E sempre abrir espaço, não esquecer de abrir espaço, também para as pessoas com as quais ele não concorda. Legal. Existe uma boa escola de jornalismo? Existem muitas boas escolas, a faculdade... Não, diretamente mesmo, porque tem essas faculdades de jornalismo, mas então, eu digo...
para treinar uma pessoa realmente? Então, eu, por exemplo, quando eu comecei, eu estava no segundo colegial, né? Só que naquela época tinha a previsão do estagiário. Então, com essa previsão que eu comecei. Depois eu me formei, né? E existem grandes escolas de jornalismo e eu acho que a escola cumpre uma função. Mas nada ensina mais do que o próprio exercício da profissão. Não faltam jornalistas, não faltam publicitários fantasiados de jornalistas, não faltam pessoas, não faltam políticos que tentam se mostrar como jornalistas. Eu acho que todo ser humano ele tem o direito de mostrar o seu lado político. Isso faz parte da democracia. O problema é quando isso ludibria o consumidor das notícias com o jornalismo isento. Se você sabe que um determinado jornalista ele tem um viés ideológico, é legítimo e é honesto isso. Eu não tenho problemas com isso. Mas quando esse jornalista se apresenta como um ser que não é ideologizado, mas ele é ideologizado, ele produz grandes estragos, porque ele vai promover distorções e ele vai ser tentado a descrever realidades de uma forma que não condizente com o exercício básico da função jornalística, que é a de descrever sem paixões cada acontecimento. Olha, eu concordo com o Cabrini, viu? A ética no jornalismo é fundamental. E hoje em dia, cada vez mais vemos publicitários e cachorrinho de político fantasiado de jornalista. É muito triste porque tá ficando cada vez mais difícil achar uma fonte confiável de notícias. E vocês? O que vocês acham? Comentem aqui embaixo. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.